Olá pessoal, aqui é Daniel Mischa. Esse aqui é o vídeo 2 da aula 1. Nele nós vamos discutir o panorama da energia no Brasil. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, a primeira parte da aula 1, eu aconselho, onde nós discutimos o panorama da energia no mundo, fazendo uma espécie de análise geral. Aí eu coloco na mesma tela dois gráficos do Brasil, que eu tirei lá do Balanço Energético Nacional 2019, onde os dados de 2018 foram analisados. Então, à esquerda, oferta primária de energia do Brasil por fonte, e à direita, oferta de energia elétrica. Então, à esquerda, todo tipo de energia que a gente usa, e à direita, só energia elétrica. Interessante a gente ressaltar que o Brasil é considerado um país exemplo no uso de energias renováveis no mundo, né? Olhando o gráfico da esquerda, fazendo a soma, a gente consome 58% da nossa energia de fontes não renováveis e 42% de fontes renováveis. Vocês lembram do número que eu falei anteriormente para o mundo? No mundo, 81% da energia advém de recursos não renováveis e o Brasil 58%. É um avanço significativo, né? Um exemplo para o mundo. Então, a gente tem aqui petróleo com quase metade, né? A gente usa da nossa energia, a fonte é petróleo. Depois vem gás natural. O carvão não é significativo no Brasil. A gente tem em seguida aí uma proporção grande de biocombustíveis, depois a fonte hidráulica, depois outras renováveis que incluem eólica, solar, dentre outros, né? A fonte nuclear quase não contribui aqui. Na verdade, ela nem aparece nas projeções, com uma quantidade de energia ínfima, e isso no valor total de energia, tá? Quando eu faço essa estratificação para energia elétrica, que é uma porcentagem do total, obviamente, aí o Brasil ganha de lavada de outros países, né? 83,3% de toda a energia elétrica que nós usamos em 2018 foi proveniente de recursos renováveis. Lindo isso, né? Então, 67% mais ou menos veio da fonte hídrica, 9% gás natural, não renovável, né? 8% biocombustíveis, 8% eólica. Aqui são valores aproximados, né? Arredondados, tá? Então, o biocombustível ganha um pouco ligeiramente da eólica. Carvão não renovável com 3%, nuclear não renovável com 2%, petróleo 2% e a solar aparece com apenas 1% da matriz energética nacional. Na verdade, 1,5% mais ou menos, né? Ali está arredondado, como eu falei. Muito bem, então o Brasil é um exemplo, como eu já disse, na área do uso sustentável da energia, principalmente energia elétrica. Uma coisa, porém, nos deixa preocupados, né? O pessoal que trabalha com energia e pensa no futuro, né? Que a gente depende muito da energia hidrelétrica, né? Então a gente vê aí que 2/3 da energia no Brasil, elétrica no Brasil, vem dessa fonte. E para quem lembra, recentemente, 2014, 2015, nós tivemos uma escassez de chuvas muito grande e a gente então não tinha água, não tinha chuva, não tinha água para poder gerar energia elétrica. E aí o que foi feito? A proporção de energia termoelétrica, né, seja por carvão, gás natural ou biocombustíveis, cresceu muito. Inclusive, para quem lembra, nessa época surgiram as bandeiras tarifárias e tudo mais. Então, isso é uma coisa importante de a gente levar em consideração. Apesar da gente estar bem em termos de energia elétrica, a gente tem muita dependência da fonte hidráulica. Vamos ver como isso vai ficar para os próximos anos, no slide que eu trago daqui a pouco. Bom, então aqui só para a gente resumir, de onde vem a energia no Brasil nós já discutimos, né? Então aqui do lado esquerdo, esse gráfico é bem interessante, né? Que a empresa de pesquisa energética traz no Balanço Energético Nacional. Na esquerda a gente tem o que entra de energia e na direita nós temos saindo para onde vai a energia, né? Então, aqui à esquerda a gente já discutiu as fontes, e à direita a gente tem ali para onde vai a energia. Então, no Brasil,
mais ou menos como acontece no mundo, 29% vai para transporte e 28% para a indústria, mais ou menos igual ao que é feito no mundo. Logo em seguida, o setor energético, com 10%, e o setor residencial, com 9%. Bem menos do que o mundo, né, que é da faixa dos 20%. E isso está associado com o fato de nós não usarmos aquecimento nas nossas casas. Apesar de usarmos ar-condicionado, o aquecimento geralmente consome mais, porque fica ligado mais de 12 horas nas casas, em países da Europa, como Estados Unidos, também Canadá. Enfim, então a gente tem esse fator positivo também no consumo da energia no Brasil. Aqui é a situação da energia elétrica, tá? Mais uma vez, o que foi discutido já está à esquerda, o que entra de energia, e à direita para onde vai. Então, indústria com 31,6 e residências com 21,4. No caso aqui, a gente usa mais energia em residência, energia elétrica, né? Faz sentido. Hoje, nossos processos caseiros são basicamente todos elétricos, né? E a gente tem ali uma distribuição interessante. Olha só, a gente tem da faixa de 16% de perdas na energia elétrica no Brasil. Esse dado é interessante identificar e discutir agora rapidamente, né? Já que nós estamos falando de energia fotovoltaica, as principais fontes de perda são os cabos de transmissão das usinas, principalmente usinas hidrelétricas, que ficam longe das subestações. Então, essa energia elétrica, conforme ela vai sendo conduzida pelos cabos, vai esquentando esses cabos e gerando perdas por calor. Então, a gente vê que 16% da energia elétrica no Brasil é perdida. Claro que tem outras fontes de perda, mas essa é a principal, né? E recentemente teve uma discussão acerca da taxação da energia solar. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas é importante a gente identificar que a energia solar geralmente é feita no telhado da própria residência e não precisa de muitos cabos muito longos para transportar essa energia. Então as perdas seriam muito menores, né? E é uma vantagem aí do uso da energia solar fotovoltaica, dentre outras que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Pois bem, esse é um dado interessante que fica disponível no site da ANEEL, chama Banco de Informação de Geração, BIG, né, uma abreviação, bota no Google BIG ANEEL, vocês encontram facilmente. Então lá tem identificado por fonte a capacidade instalada no Brasil. Então a gente tem aí 63% mais ou menos da fonte brasileira, capacidade instalada. Percebam que esse dado é diferente do anterior. Capacidade instalada é o quanto o país tem instalado, mas que não necessariamente está usando, né? Então, 63% da nossa capacidade instalada é da fonte hídrica, fonte fóssil ali associada a termoelétricas da casa dos 17%, dentre outros, né? Vou destacar aqui a eólica com 9% e a solar com 1,5%, como eu falei anteriormente. No próximo slide, então, a gente traz aqui uma outra discussão sobre empreendimentos que estão em construção, é essa primeira tabela aqui de cima, e a tabela de baixo são empreendimentos previstos, que já foram contratados, mas não começaram a construção ainda. Então, eu deixo aqui, vocês podem olhar com um pouco mais de calma, mas eu vou trazer uma informação interessante. Eu fiz as somas aqui, né, e as divisões pertinentes, e no futuro, quando tudo isso já estiver pronto, ou seja, a perspectiva no Brasil nos próximos anos é a taxa de inserção da energia eólica e fotovoltaica no Brasil crescer. E quando tudo isso estiver pronto, a eólica vai estar na casa dos 12%, um aumento pequeno, né? Hoje é 9%, vai para 12%, e a fotovoltaica de 1,5% vai para 6%. Então, o mercado de energia fotovoltaica no Brasil é muito promissor, é muito grande. Já é grande hoje, porque a energia fotovoltaica no Brasil cresce exponencialmente e nos próximos anos vai crescer muito mais.